Amém? Não posso fugir do chamado, né? Vou falar um pouco disso aqui nessa noite. Não posso fugir do chamado, mas a responsabilidade é muito grande, né? Quando o Tiago me intitula como pastor, pelo trabalho que nós fazemos aqui na igreja, o que mais, acho que a palavra não é bem essa, mas vou usá-la assim mesmo, o que mais me perturba é a responsabilidade. Muita gente me pergunta por que eu ainda não quis, porque já tive oportunidades da ordenação, da consagração, e eu não quis. Eu digo para as pessoas, eu não quero ser mais um. Deus conhece meu coração e sabe disso. Não quero ser mais um para chegar e passar por passar. Eu gostava muito, quando eu comecei minha caminhada cristã, de ver uma pessoa como o Jimmy Swaggart pregar, de ver um Billy Graham pregar. E eu sempre pedi a Deus para ser como eles eram, grandes evangelistas, grandes pregadores da palavra. Eu dizia muito a Deus e digo até hoje: Deus, eu não quero ser mais um. Eu quero ser aquele que o Senhor usa, aquele que o Senhor fala através dele. Eu quero ser aquele vaso, aquele a qual o Senhor vai usar para mudar a vida das pessoas, para mudar a situação. Então eu digo muito a Deus, eu sou sincero com Deus, eu digo, o dia que o Senhor me vê preparado para essa obra, o Senhor toca no meu coração, o Senhor fala comigo. Eu costumo dizer para os amigos, né? Os amigos mais próximos, que para mim assumir uma consagração dessa, Deus vai ter que gritar muito alto no meu ouvido. E eu creio que Ele tem poder para isso. Eu gosto muito de orar à noite. Eu já disse isso aqui na igreja, que o melhor da oração noturna é quando você termina a oração e deita. E Deus, de pé do lado da sua cama, diz: dorme, dorme, que agora eu vou falar com você. A comunhão com Deus é assim. A comunhão com Deus é maravilhosa. A comunhão com Deus nos leva a entender que a oração não é monólogo, a oração é diálogo. Você fala com Deus e Deus fala com você. No momento oportuno, Deus vai falar no meu ouvido e vai dizer: agora eu te chamo, porque agora eu vou te usar para fazer a diferença na vida daqueles a qual eu escolhi. Amém? Irmãos, eu estava conversando com um amigo meu, com um amigo não, né? Com um irmão meu, que é pastor em Brasília, e ele me fez uma pergunta assim: Marcos, quando você vai pregar, você ainda sente alguma coisa diferente? E eu disse a ele uma coisa que um pastor falou para mim há uns 15 anos atrás. Eu fiz a mesma pergunta para esse pastor amigo meu, e ele disse assim: o dia que você não sentir mais aquele frio na barriga, você para de pregar, porque não te faz mais diferença. A barriga começa a doer, o coração começa a acelerar. Isso não é agora não, irmão, é 2, 3 dias antes. O Tiago sabe disso. Quando você senta lá para preparar a mensagem, você fala para Deus: Deus, eu preciso da palavra. Eu não tenho capacidade, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que os irmãos necessitam, o que o coração da irmã Apolinária está precisando, da irmã Fátima, eu não sei. E os dias vão passando e Deus não te dá a palavra, aquela angústia começa, a ansiedade. Mas aí Deus vem e fala no seu coração. Nós estamos com um propósito aqui, eu, Tiago e o Weber, de ministrar no livro de Efésios, todo o livro de Efésios. Então eu já tinha um texto predeterminado, mas eu não sabia o que eu ia dizer daquele texto. Você vai num livro
de teologia que explica o livro de Efésios. Lá tem tudo explicadinho, detalhado, mas a coisa não entra na cabeça, não entra no coração. E eu começo a falar com Deus: Deus, me socorre, por favor, me socorre, eu não posso, eu não dou conta. Aí meu irmão me fala: oi, mas quantas vezes eu vi você ler um versículo, fechar a Bíblia e pregar 1 hora, e você não sabe o que vai pregar no livro de Efésios? Falei: meu irmão, não é assim não, a coisa não está funcionando assim não, meu irmão. Cada dia que passa eu necessito mais de Deus. Cada dia que passa eu necessito mais do Espírito Santo de Deus. Cada dia que passa eu sou mais dependente dEle. Aí ele olhou para mim e disse assim: estou vendo que você está crescendo espiritualmente. Estou vendo que você está indo. Estou vendo que realmente você está virando um pastor. Você está dependendo de Deus. E quando nós dependemos de Deus, aí que a coisa funciona. Os irmãos estão entendendo? Quando o seu intelecto é anulado, quando a sua sabedoria não vale mais nada, é aí que Deus opera. É aí que Deus trabalha. Eu lembro da minha menina no hospital e os médicos não descobriram o que ela tinha. E eu naquela angústia, naquela tristeza. E eu lembro com a enfermeira, não sei se ela era crente, o que ela era. Eu sei que ela disse assim: eu acho bom você orar, que nesse momento só Deus. Eu falei: não entendi. Ela falou assim: é agora que Deus opera, quando o homem não tem mais poder. Amém? Nós temos que aprender isso. E Deus tem me ensinado isso nesses últimos dias. Nos dias de pandemia. Eu falo para Deus: Deus, mas o que nós vamos fazer agora? Ele: ei, para. Tira a angústia do seu coração. Tira. Para. Porque é agora que eu começo a trabalhar. É agora que eu vou começar a transformar vidas. É agora que eu vou começar a transformar a minha igreja. É agora que eu vou construir a igreja que eu tanto tenho sonhado. Por isso, nessa noite, foi ontem, Tiago, que você me passou pedindo o tema da mensagem? E eu disse para o Tiago: a igreja de Cristo. Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Foi aí que Deus me deu a palavra, a igreja de Cristo. Esses versículos que está do 15 ao 23, Deus, através do apóstolo Paulo, começa a conversar comigo e com você, começa a conversar com a igreja. Começa a dizer para nós qual é a igreja que Ele quer, qual é a igreja que Ele quer da agora para frente. A igreja pós-pandemia. Porque, meu irmão, eu acredito fielmente que nada acontece sem a permissão de Deus. Se nós estamos passando por isso, é porque Deus permitiu. E Deus tem um plano nisso. Deus tem um plano nisso. E nós temos que aprender isso nessa noite. Vou ler. Os irmãos acompanhem com bastante atenção. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era,
mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e os designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Eu fiquei pensando, como eu vou introduzir essa palavra? E Deus colocou no meu coração, Jesus. Qual é a melhor introdução para essa mensagem do que Jesus? Quando eu olho aqui para o versículo 15, e o apóstolo Paulo diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, eu começo a ver a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, pelo menos, tinha que funcionar assim. Nós tínhamos que ter uma enorme, uma grande fé, uma poderosa fé no Senhor Jesus e no seu sacrifício. E ele diz aqui do amor que demonstram por todos os santos. Sabe por que ele citou o amor? Porque não tem como falar de Jesus se não falar de amor. Eu começo dizendo que Jesus é o mais grande e sublime amor. Porque quem de nós daria o seu filho amado para morrer na cruz do Calvário pelos pecados de outros? Quem se colocaria disponível para morrer pelos pecados de outro? E eu não posso falar de amor, eu não posso falar de Jesus se eu não citar 1 Coríntios 13. Voltem um pouquinho nas suas Bíblias. 1 Coríntios 13, como falar de Jesus, como falar de um amor que se despiu da sua glória, desceu à terra, nasceu de mulher, nasceu o seu baleio, viveu tudo que nós vivemos, a angústia, a tristeza, a dor, e não falar de amor. Como falar de Jesus, aquele homem que foi cuspido, que apanhou, que carregou uma cruz, que colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, e não falar de amor. Aí Paulo, o mesmo Paulo de Efésios, ele vem aqui em 1 Coríntios 13 e diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Que igreja que somos? Que igreja que estamos construindo? Que igreja que está vivendo agora? Que não vive Coríntios 13. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Ei, irmão, aquela oferta que você deu, aquela cesta básica que você entregou, aquela comida que você deu, tudo que você fez, se você não fez por amor, nada teve valor. Versículo 4: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Oh, aleluias! Um irmão me perguntou esse final de semana: irmão, aquele irmão, a gente conversando sobre outra pessoa lá, ele me pedindo os conselhos sobre outra pessoa, e ele disse: aquele irmão não perdoa, aquele irmão não sabe perdoar. Eu lembrei na hora disso aqui, ó.
Irmão, se nós não conseguimos perdoar, nós não fazemos parte da igreja de Cristo. Se nós não conseguimos perdoar o irmão que nos fez mal, será que Deus nos perdoaria pelo nosso pecado? Será que Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, nos perdoaria? Fica a pergunta para mim e para você. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás todas as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanece agora essas três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles, porém, é o amor. Meu amado, quando eu falo de Jesus, eu começo a pensar e fico vendo, será que Jesus veio à Terra e não viveu o que nós vivemos? Sabe que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, irmão Nabate. Às vezes nós paramos e pensamos, não, Jesus era o Filho de Deus, era um ser celestial. Engano, meu irmão. Ele precisava de vir na terra para passar o que eu e você passa. Você acha que Jesus não sabe o que eu e o Tiago passa aqui na liderança da igreja? Você acha que Jesus não sabe o que eu e o Tiago ouve aqui? Ele sabe. E conhecendo o meu coração e o coração do Tiago, ele nos colocou como líder da igreja. Conhecendo o seu coração, ele te colocou como líder das crianças, ele te colocou como líder dos homens, líder das mulheres, te colocou como líder do louvor. Ele conhece o seu coração, ele te conhece. Colocou como líder do ministério de intercessão, líder do ministério de ação social. Ele te conhece, ele conhece a igreja dele e ele sabe quem é você. Jesus viveu o que você está vivendo. Jesus passou por angústias. Eu gosto muito de citar o exemplo dele, chegando em Jerusalém, sentado em um jumentinho. E quando ele olhou para Jerusalém e viu o pecado de Jerusalém, o que aconteceu, irmãos? Vou repetir a pergunta. Quando Jesus chegou e orou para Jerusalém e viu o pecado de Jerusalém, o que aconteceu? Diz o texto que Jesus chorou. Sabe o que é isso, irmão? Alma, sentimento. Quer ver outro exemplo? Quando ele chegou em Betânia, seu amigo, a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. Você acha que Jesus não sabia que Lázaro ia ressuscitar? Sabia. Mas diz o texto que Jesus chorou. Sabe por quê? Porque ele amava o amigo dele. Sentimentos. Sabe o texto do cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim? Que Jesus parou o cortejo fúnebre. Diz o texto que ele colocou a mão no esquife e ressuscitou aquele menino. O texto diz que ele se encheu de uma íntima compaixão. Sabe o que é compaixão, irmão? Misericórdia. Sabe o que é isso? Sentimento. Ele olhou o coração daquela viúva. Ele sabia que o costume de Israel era que a mulher não podia trabalhar.
A mulher tinha perdido o marido, perdeu o filho. Ela ia viver de quê? Como que aquela mulher ia viver? Jesus veio e viu o coração daquela mulher, porque aí ele era Deus. Ele sondou o coração daquela mulher. O salmista diz que ele sonda e esquadrinha os nossos corações. 100% Deus. Mas aí veio o 100% homem. Ele sentiu o sentimento por aquela mulher e ressuscitou o filho dela, para que ela pudesse prosseguir a vida, sendo sustentada pelo filho, o único homem da família. Esse é o Jesus que eu conheço, que eu apresento à igreja. Esse é o Jesus da igreja de Cristo. Esse é o Jesus que se manifesta em nosso meio. Esse é o Jesus que fala comigo e fala com você nas madrugadas. Esse é o Jesus que levanta homens, que levanta mulheres, que unge, que consagra. Esse é o Jesus que move essa igreja quando muitas pessoas querem destruí-la. Mas é esse mesmo Jesus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Irmão Marcos, mas o que Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23 nos fala sobre a igreja de Cristo? Tópico 1, o versículo 16 e 17. Acompanhe aqui. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-as em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação em pleno conhecimento dele. Sabedoria e discernimento de Deus. A igreja do Senhor Jesus precisa ter a sabedoria do nosso Senhor Jesus. A igreja precisa ter o discernimento de Deus para poder caminhar, para poder prosseguir, para poder salvar almas, para poder construir pessoas, para poder construir famílias. Tem se levantado tantas pessoas contra a igreja, tantas pessoas, que às vezes eu pergunto para Deus: Deus, nós vamos continuar? Aí Deus vem e me dá essa palavra: Marcos, sabedoria e discernimento. Com sabedoria e discernimento a minha igreja vai prosperar, a minha igreja vai crescer, a minha igreja vai mudar e ela vai ser uma igreja viva, no nome de Jesus. Tópico 2, versículo 18, 19, 20 e 21. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Primeiro, quem senta à direita do chefe é aquele que tem honra do chefe. Jesus sentou à direita de Deus, está sentado à direita de Deus, porque ele venceu. Ele tinha uma missão. O Pai deu uma missão a ele. Falou: meu filho, vai lá e salva todas aquelas pessoas. Sabemos nós que no Velho Testamento, no dia 7 do mês 7 de cada mês, era feito um sacrifício com um animal sem defeito. O sangue daquele animal era aspergido sobre a arca da aliança, e os pecados de Israel eram encobertos. Mas o de Jesus não. O próprio Paulo diz que o sacrifício de Jesus foi eficaz e expiatório. Não precisa de outro. Nós não precisamos mais de sacrificar. Alguns tempos atrás, uma pessoa ali me perguntou: Marcos,
Você tinha coragem de sacrificar sua filha como Isaac, como Abraão ia sacrificar Isaac? Eu falei, não. Ele, mas você não acredita nesse Deus que você prega? Eu falei, acredito. E por que você não faria o mesmo ato de Isaac? Ei, o meu Jesus já fez o sacrifício por mim. O meu Jesus já morreu na cruz do Calvário. E o sacrifício dele é eficaz. E expiatório é eficaz, porque não precisa de outro expiatório, porque ele já expiou todos os pecados, todos os erros. Entenda isso. Nós não precisamos mais de sacrifícios, nós precisamos de ter e obedecer a chamada de Deus. Nós precisamos de ter e obedecer a herança de Deus. Nós precisamos de ter e obedecer o poder de Deus sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Sábado eu estava na casa do meu pai, e um vizinho lá, que estava lá também, me perguntou sobre a questão de pessoas endemoniadas, que ele via na televisão, se aquilo era verdade. E eu disse a ele, ei, existe uma guerra espiritual, seus olhos carnais não vê, mas quando você fizer um compromisso com Jesus, você vai ver a guerra espiritual que há, o inimigo lutando, como a Bíblia diz, João 10:10, para matar, roubar e destruir a minha e a sua vida. E também tem os anjos do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor guarda aqueles que os temem e os livra. Então há uma guerra espiritual. Há sim demônios. Há sim pessoas que são, pelas suas atitudes, são portas abertas, e o inimigo entra e começa a destruir a sua vida. Falei para ele, não vou generalizar, mas a igreja que eu congrego não trabalha assim. Ele, mas a pessoa lá não fica endemoniada. Eu falei, se caso ficar, os obreiros leva lá para o gabinete pastoral, e lá é resolvido o problema. Não há show. Na igreja que eu congrego, a gente não deixa o inimigo dar show. Ele não tem plateia lá. Porque lá o culto é exclusivo para Jesus, o culto é exclusivo para Deus. Nós estamos lá para cultuar a Deus, e lá o culto é para Deus. E ele me disse, agora eu entendi. Há dias eu queria te encontrar para te perguntar isso. Os irmãos estão entendendo a chamada de Deus? Deus nos chama e nos ensina e nos capacita para que nós possamos ganhar almas para Jesus, ensinando eles o Evangelho de Cristo. Isso é ser a igreja de Cristo. A nossa herança. Nós temos uma herança, igreja. Ou você acha que Jesus morreu por nada? Ou você acha que depois do final da igreja primitiva, no primeiro século da igreja, quando Martim Lutero pregou as 95 teses lá na porta da igreja, lá na Alemanha, e tentaram matar ele, depois de Martim Lutero veio João Calvino e outros, Charles Finney, John Wesley e outros teólogos, outros homens de Deus. Você acha que Deus não tinha uma herança para esses homens? E você acha que Deus não tem uma herança para a igreja de hoje, para mim e para você? Se você acha que não tem, você está enganado. Porque Deus tem coisas tremendas para fazer no nosso meio, me usando e usando vocês. Irmão Marcos, mas como eu vou fazer isso? Eu disse aqui para vocês, o tópico 2 é chamada, herança e poder. O poder não vem de mim, não vem do pastor, não vem de nenhum homem. O poder vem de Deus. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós assumimos o nosso papel de ser uma igreja de Cristo, o poder é derramado sobre nós, a unção.
Os irmãos já devem ter notado, toda vez que eu oro, eu peço a Deus que derrame sobre nós a unção e a graça de Deus. Sem a graça de Deus, meu irmão, nós não podemos nada. Sem o poder de Deus, nós não podemos nada. Mas quando Deus derrama sobre nós a sua unção, o seu poder, nós vencemos qualquer batalha no nome do Senhor Jesus. Amém? Tópico 3, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim, ó: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas, para que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstâncias. Responsabilidade em Cristo. Lembra que eu comecei aqui falando de responsabilidade? Lembra que eu comecei falando que o pastorado é uma responsabilidade muito grande e que muitos têm brincado com ela aí? Achando que o título, só o título é e pronto? Que eu tenho o título, vou subir aqui, vou pegar o microfone e tudo está certo? Não, não funciona assim, irmão. Há uma responsabilidade em Cristo. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas, para que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em todo e qualquer circunstância. Deus tem uma responsabilidade para com a sua igreja, e a sua igreja tem uma responsabilidade para com Cristo e o evangelho que tem que ser pregado por mim e por você. Responsabilidade em Cristo. Quantas pessoas nós temos visto aí vivendo de forma irresponsável, Tiago? Eu me lembro que eu cheguei na casa da minha cunhada ali um dia, e estava uma turma de uma igreja aí, que eu não vou citar nome, por ética, com um galão de 5 litros de vinho, e tá que bebe. Cheguei, dei uma olhada, não falei nada, virei as costas. Mas um deles é meu amigo de infância. Ele ficou assim meio inquieto, veio atrás de mim e perguntou: você não concorda não, né? Eu falei: não, de forma alguma, de forma alguma, até porque eu já fui alcoólatra e sei o estrago que isso aí faz. Eu sei o poder que isso aí tem para destruir a vida de uma pessoa, para destruir uma família, para destruir uma sociedade. Ah, mas isso aqui não é droga. É droga. A única diferença é que é lícita. Você pode comprar aí no supermercado, mas é droga. Você vicia. Tem uma química, e essa química estraga seu corpo. E ele disse: mas a Bíblia não tem nada que fala que você não pode beber. Falei: ei, presta atenção aqui, grava no seu coração: todas as coisas me são lícitas, todas, mas nem todas me convêm. Eu disse para ele, chorando, porque eu sabia que Deus ia transformar a vida dele com aquelas palavras. Falei para ele: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Convém eu ministrar o evangelho no domingo e na segunda noite você me ver num bar sentado bebendo? Convém? Ele: lógico que não, ué. Você é homem de Deus. Eu falei: você é o quê? A diferença é que eu estou em cima do púlpito ministrando e você está sentado no banco, mas você é homem de Deus da mesma forma que eu sou. A única diferença entre nós dois é o dom que Deus me deu e deu outro para você. Alguns dias depois ele me encontrou e me disse: Marcos, nunca mais eu bebo, nunca mais. Os irmãos estão entendendo a responsabilidade que a igreja tem com Cristo? Os irmãos precisam, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso.
a responsabilidade que nós temos com Cristo. Amém? Eu gostaria que o Ministério de Louvor se colocasse aqui. Eu vou concluir essa palavra de hoje dizendo para os irmãos: Deus está usando essa pandemia para mudar a igreja dele. Deus está usando essa pandemia para mudar a forma que nós enxergamos o Evangelho. Deus está usando a pandemia para abrir nossos corações para o amor de Cristo. Deus está usando a pandemia para nos dar sabedoria, para nos dar discernimento, para mostrar a nós a nossa chamada, para mostrar a nós a nossa herança, para mostrar a nós que Deus tem um poder para derramar sobre nós, a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor está usando a pandemia para mostrar para nós a responsabilidade que nós temos em Cristo. E Deus está usando a pandemia, preste atenção, olha aqui para mim. Ele está pintando a história da igreja. Muitas pessoas, muitos teólogos, muitos sociólogos estão dizendo que a igreja acabou lá quando os discípulos morreram. Mentira! Mentira do diabo. A igreja não acabou lá, e agora Deus está pintando uma nova história para a igreja. Ele pintou uma história para a igreja primitiva, e agora Ele está pintando uma história para a minha vida, para a sua vida. Ele está pintando uma história para a nossa história. Ele está pintando uma história para a igreja de hoje. O maior pintor do mundo está pintando uma história. Escuta isso. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Quem fez a noite escura? Quem desenhou a clara-lua, misturando o que era bom? O maior pintor do mundo está pintando a sua história. Ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha, a sua e a história da igreja. Ele assinou a obra, que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. O Ministério de Louvor, logo após eu volto orando pela igreja.